Sejam bem-vindas, doutora Muito Sâmia, obrigada. doutora Rayane, tudo bem? Doutora Rayane Velasco e Isso. doutora Sâmia Palmeira. Isso. Tá? Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos conversar a respeito de uso capião familiar, Uso doutora. capião familiar. O que é uso capião familiar? Eu posso invadir a casa dos meus pais e tomar a casa deles? Então, do início, né, para explicar para vocês o que significa uso capião, do termo latim é uso capio, que é adquirir pela habitualidade do tempo, né? Você está ali adentrando no estabelecimento, residindo, cuidando, e desde que respeitados os requisitos da legislação atual, que é os tempos, né, que varia de cada um, tem a uso capião, que é considerado dos bens móveis, e uso capião dos bens imóveis. Desde que, atenção, né, que não pode ser propriedade pública, né, os terrenos de propriedade pública não podem entrar em processo de uso capião. E aí hoje eu fiz o convite para a doutora Rayane para ela estar abordando a uso capião familiar, que é um tema muito importante, que vem sendo um tema muito abordado, inclusive por conta das situações de Maria da Penha, relacionamentos que o homem sai de casa, como é que fica o bem da família naquela situação, né? Em que momento pode vir a constatar-se um uso capião? E aí, fica a palavra para a doutora Por favor, Rayane. doutora. Boa tarde Boa a tarde. todos. Então, o uso capião familiar, ele não quer dizer que ele vai englobar toda a família, né? Tá. O senhor falou, o meu sobrinho pode pedir a minha casa, meu neto, meu filho. Ele vai abranger somente ali o ex-casal. Como que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um pai de família resolve sair da casa da família e simplesmente não dá notícia, some no Passa lá mundo. 10 anos fora e um dia reaparece. Vamos Que lá. é o que acontece Bastante. em várias famílias Sim. brasileiras, né? E aí, essa mãe de família, né, continua na casa, pagando todos os impostos, todas as contas de luz, de água, mantendo aquela casa Sim. em perfeita ordem. E aí, simplesmente, o rapaz, né, o marido sumiu. E como é que fica a situação da casa? O imóvel que foi adquirido pelo casal, que tem que estar na matrícula lá do imóvel, Sim. só tem a esposa naquele momento. Aí ela pode entrar, se ela tiver 2 anos ininterruptos, né, sem interrupção, mantendo aquela casa, pagando todos os impostos, ela pode entrar com a ação de uso capião familiar, que ela vai passar a ser a única dona do imóvel. Olha que bacana, tá Né? vendo? As pessoas não sabem desse tipo de informação. É. Né? Tem muita gente aí que eu sujeito fala, vou ali comprar um cigarro. E volta. Esse cigarro É. antigo, né? Vai para outra família, Exatamente. volta achando que pode pegar a casa de volta, mas não é bem assim. Não é Abandonou um lar, os filhos. Importante destacar que um dos requisitos para configurar a uso capião familiar é que tem que ser, além da mulher estar lá com os filhos, ou também tem casos que são os homens, né, que ficam e a mulher Sim, com abandona. certeza. Ela precisa estar, além dos 2 anos ininterruptos na casa, precisa configurar o abandono material do genitor que saiu também. E como Se que ele ela tiver configura pagando, isso, doutor? se ele não estiver pagando pensão alimentícia, se não estiver pagando nada para as crianças, aí gera o abandono. Sim. Dessa forma que configura. Se ele estiver pagando a pensão ali em dia, pagando uma prestação da casa, uma conta de água de luz, já não configura. Uhum. Porque quando Então, a gente isso é- fala de abandono, a gente fala daquele rapaz ou daquela mulher, não digo rapaz assim para não falar, né? Aquele pai que ele simplesmente foi comprar um cigarro e abandonou a família e não dá Marido, porque muitas vezes nenhuma não tem filho, satisfação. né? Ou o Exatamente. marido também, Sim. porque aquela mulher criou toda aquela expectativa, adquiriu um imóvel, Sim. com a intenção, né, de construir ali uma família. E quando vai ver, o cara simplesmente some e não dá nenhuma satisfação. E às vezes, né, começa a dar início até a outra família. E posteriormente que a mulher vai ter conhecimento e ela ainda está casada no papel com aquele indivíduo. E aí pode gerar muitos problemas, né, para ela na questão da propriedade do imóvel, né, porque aí vão vir os filhos, outras pessoas de fora que não faziam parte daquela relação, né, daquela propriedade que foi adquirida pelo casal, pelo ex-casal no caso. Sim. E aí, por conta disso, que a mulher ou o homem
que ficou na casa, pagando todos os impostos, todas as contas, tem o direito de usucapião Tá, aquele imóvel. deixa eu lhe fazer uma outra suposição. A pessoa, o casal resolve morar junto. Tá? Não se casa oficialmente, não tem filho nem nada. E uma das partes é dona do imóvel. Tá? Não interessa qual. Aí, quem é dono dessa parte, passa lá 2, 3 anos juntos, um exemplo. Aí se desentendem, seja lá por qual motivo, e o proprietário do imóvel, essa outra pessoa tem problema de saúde. Ele resolve deixar a pessoa no imóvel. Tá? E vai embora. E essa pessoa passa a pagar os impostos, ela passa a ter direito, depois de 2 anos, desse uso capião. Sim, mas o usucapião já não vai ser o familiar, porque o Já familiar é outra história, né? já é o usucapião, né, do imóvel ali. É outra modalidade Outra de modalidade. usucapião. Usucapião de imóvel, se for urbano, de imóvel Não, urbano, se for não. É rural. porque eu achei que cabia dentro do familiar, né? A diferença é exposição. porque no usucapião familiar, eles construíram juntos, Sim. eles adquiriram juntos aquele imóvel. E dentro do usucapião de imóvel urbano, pelo tempo do uso. São 5 anos. É. Né? Depende, tem de 10 anos, de 5 anos, então assim, são vários aspectos dentro da legislação que precisam ser seguidos em relação ao tempo, não somente de morar no lugar. Às vezes você só cuida, você tem a sua residência própria, mas você mantém aquele imóvel limpo, organizado, Sim, porque sim. tem gente que encontra, às vezes, um terreno baldio cheio de ratos, de lixos, e só o fato de você cuidar, nesse exemplo, 10 anos, você não precisa estar ali na propriedade do bem, na moradia, mas o bem Sim. passa a ser seu porque você Você cuidou. cuida, você que faz as coisas todas. Exato. Entendi. Outras curiosidades também e requisitos do capião familiar é que, como a gente falou, tem que estar na matrícula do imóvel, ou seja, no registro do imóvel, o nome do ex-casal, tanto do homem quanto da mulher. Ou hoje em dia, né, como está bem mais amplo, né, pode ser um casal de 2 homens, de 2 mulheres, tem que estar no nome desse ex-casal necessariamente. Porque muitas vezes, até casado mesmo, se você vai lá e compra determinada coisa, geralmente você não põe o nome do cônjuge. Né? Muito raramente. Você já está casado no papel e tal, a hora que você for separar, seja lá o que for, vai contar como fazendo parte do patrimônio a partir do momento que você está casado. Né? Então, muitas vezes você não coloca. Então, isso caberia também, ou não entraria. Tem que estar o nome dos dois, Tem no que- registro. Aham. Só a formalidade do papel do casamento não daria direito a outra pessoa. Não, a aí isso. é usucapião Aí já do imóvel ou rural. tá vendo? São detalhezinhos, né, que muitas vezes as pessoas se confundem por não saber, né? Por não saber, e tem mulheres ou homens, né, que acham que não tem direito de nada, e aparece o homem ou a mulher lá com a outra família, e a pessoa fica, e agora? Eu vou perder minha casa, vou ter que sair da casa com os meus filhos, e tem mulher que sai de casa com os Sim, filhos achando muito. que tem que sair. Muito. E não é o caso. Às vezes ali, pelo tempo que ela já está no abandono material, ela já é proprietária, só falta regulamentar. E outros 2 detalhes importantes também, que é bom a gente mencionar, né? Que é o tamanho do imóvel. Ele tem que ser até, no máximo, 250 metros quadrados. Não pode De passar disso. construção ou de terreno? De terreno. Não pode passar disso. A construção pode ser outra metragem, mas do terreno tem que Tá, ser mas já... eu tenho um lote de 250 metros quadrados, mas eu tenho uma construção de 1000 metros dentro dele. Aí não importa, a quantidade é do terreno, É do da terreno. metragem é do Olha. terreno. E tem outra coisa também, se o casal, a pessoa que saiu da casa tiver entrado com a ação de divórcio, aí já não cabe mais também, porque já está englobado naquela ação de divórcio ou de desfazimento da união estável, de solução da união estável. Não pode ter a oposição, né, na justiça contra a posse daquele imóvel. Então, nesse caso, é uma regularização de posse, né? Sim. Muito bacana. Olha, eu garanto que muita gente que está nos vendo e ouvindo agora não sabia dessa parte da lei. Esse quadro de uso campeão se fala num outro sentido, né? De
você está no imóvel, que você está cuidando, seja lá o que for, você passa a ser dono. E não no caso dentro do casamento. Né? Muita gente se confunde, acha que tem que ser 10 anos, 15 anos, em qualquer lugar, não. Depende muito de cada caso, depende, você também não pode ser proprietário de um outro bem, tem que ser aquele primeiro imóvel da sua Sim. propriedade. Então, se você já tem um imóvel, você não pode entrar com o usucapião de outro. São vários aspectos que é bom você realmente estar procurando um advogado de sua confiança da área, né, especialista e ninguém na área. melhor do que doutora Rayane e doutora Sâmia. Obrigada. Mas eu fico feliz de estar trazendo esse conteúdo para a comunidade, né, porque muita gente ainda tem dúvida em relação a isso e perde, por vezes, os seus direitos. Com toda certeza. Outro detalhe importante também é que aquele imóvel tem que estar sendo usado como moradia. Porque se estiver sendo usado como comércio, qualquer outro tipo de coisa não pode. Não entra no uso capião. Porque o uso capião ele tem que estar sendo usado ali como uso capião familiar, né? A propriedade tem que estar sendo usada como casa mesmo. Residência. Então, já fiquem espertos. Quem estava pensando em entrar, está com comércio, estava pensando em dar um golpe pro outro, já não vai mais. Não coloca para alugar. A pessoa que tem que estar ali. Né? Exato. Exatamente. É um direito, mas é um direito que tem regras, não é assim, não é revelia, né? Não é direito que a pessoa quer. Sim, exato. Gente, queria que vocês deixassem os contatos de vocês, entendeu? Se tiver algo mais a acrescentar, por favor. É porque é um tema muito amplo, né? São diversos tipos de usucapião, como eu falei. Vamos imóvel. Vamos detalhar. Sabe? Porque isso é bom. Eu, por exemplo, já estou um pouco mais adiantado na idade, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nessa modalidade de usucapião. Então, acho que se a gente aprofundar mais, é muito interessante para todos. Como eu disse, para todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Sâmia Palmeira, estou no Instagram como samiapalmeira.advogada. Qualquer coisa, estou à disposição. O meu é Rayane Velasco, estou lá como rayane.velasco.adv no Instagram. Gente, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um assunto muito interessante, gostei muito da presença de vocês. E que a gente, no próximo programa, vamos pegar entrar mais a fundo no assunto. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau. Obrigado, doutora.